Casa de Portugal, 4 de maio de 2018. Bem, eu tenho esse livro, olha aqui, Camões, o livro é de 1834. 1834, né? O livro tem quase 200 anos. Aqui há 284 sonetos de Camões, a maioria líricos, mas se ele fosse apenas lírico, com o tema do amor, ele não teria sido tão penetrante e universal como foi, né? É que a gente pode apreciar a organização das palavras, belas, mas o tema é, de certa maneira, limitado. É que ele, além disso, escreveu uma grande obra coerente, que é histórica, épica e também lírica, que é a obra Os Lusíadas. Mas há sonetos também com outros temas. Bem, vejamos, hoje eu achei um soneto aqui nesse livro, então, uma homenagem à senhora Olga Beatriz, porque sim, Formosa Beatriz, tendes tais jeitos, num ligeiro mover dos olhos belos, que só por contemplá-los, só de vê-los, palpitam corações em pobres peitos. Se são da perfeição os mais perfeitos, ilusões causarão ao merecê-los. Não pode haver quem possa conhecê-los sem conhecer do amor os seus efeitos. Meus olhos sofrerão tão grandes danos se pequeno me virdes, e tristes ficarão sem prazer com a luz perdida. Mas desde que com os olhos me feristes, olhai-me com aqueles muito humanos e mitigai o penar desta ferida. O autor está a se dirigir ao rei, que é criança. Eu louvarei os ossos, não como nas estranhas musas, que quer dizer as obras literárias estrangeiras. Estranho é estrangeiro. São as francesas, as espanholas, as castelãs, né? Porque musa é obra literária. Rodamante, Ruggeiro, eles são personagens de dois poemas importantes italianos, Orlando Innamorato, que é de autoria de Boiardo, e Orlando Furioso, que é de autoria de Ariosto. O primeiro, Orlando Innamorato, foi escrito na segunda metade do século XV, 1485 aproximadamente. E no século XVI, Ariosto continuou a obra de Boiardo. Tratam de Roland. Roland é um dos cavaleiros de Carlos Magno e foi rei da França no século VIII depois de Cristo. Carlos Magno possuía 12 generais que os considerava como pares, como iguais. Por isso que são os 12 pares de Carlos Magno. Um deles era Rolando. Roland, que é um nome francês, que em italiano é Orlando. Então é por isso que é Orlando Innamorato, Orlando Furioso. São poemas escritos em italiano que tratam da história de Carlos Magno e de Roland. Né? Bem, aí esses poemas, eles têm a história inventada, muito épica, muito linda, e sempre cantando as virtudes militares dos heróis. Italiano, uma língua mais distante. O poema é escrito em oitavas, como é a estrutura dos Lusíadas. Então, essa estrutura já é anterior a Camões, não foi ele que criou. Esse é Orlando Innamorato, né? Bem, ali existe Rodamonte, que é o general sarraceno que comanda o cerco a Paris, um bravo guerreiro. E ele tem o seu aliado,
Ruggeiro. E num certo momento, Ruggeiro se apaixona por uma cristã e Rodamonte entende que é uma traição e os dois lutam até a morte. Ruggeiro é morto por Rodamonte. Mas a história verdadeira não é essa. Por exemplo, Roland, o Orlando, faleceu num recuo frente aos bascos, atual norte da Espanha, nos Montes Pirineus, que separa hoje a França atual da Espanha atual. Ele está falando desses heróis estrangeiros, ele diz assim, não, por esses vos darei, quer dizer, darei ao rei, um Nuno Fero, que é Nuno Álvares Pereira, o general, chefe do exército de Dom João I, na Batalha de Aljubarrota, que é uma batalha fundamental da história portuguesa, após uma crise do reino de 2 anos, né? Entre a morte do rei Fernando I, irmão mais velho, meio-irmão de João, né? Que é o 6º filho. João adquiriu um prestígio muito grande, e numa comoção de todo o reino. Aí é interessante observar que o grande movimento popular deu margem a uma dinastia de grande poder e grande estabilidade, a dinastia de Avis, que é a base do progresso do reino, que possibilitou as grandes navegações. Ou seja, não é um golpe de corte que criou a capacidade de organização da dinastia de Avis. O povo não tinha influência em decisões. O que aconteceu ali é que, por um sofrimento muito grande, por desorganização do reino, a partir das políticas de Fernando I, que tentou fazer as coisas certas, mas ele criou situações muito difíceis para o reino, Fernando I. Após a sua morte, praticamente ficou o reino sem governo. Então, o sofrimento amplo da população que levou vamos dizer, a um levante de todo o povo, e daí viram em Dom João um líder natural pela sua capacidade militar, e ele recebeu o apoio de Nuno Álvares Pereira, que era o condestável, o chefe do exército. E na Batalha de Aljubarrota, em número inferior, venceram as forças de invasão castelhanas. Isso é fundamental, porque se não tivesse sido assim, todas as escolas teriam ensinado a língua castelhana, toda a cultura nossa seria diferente, né? Não teria existido a dinastia de Avis, né? Que é a base histórica de continuação a partir daquele ponto da cultura portuguesa. Daí ele vai, em troco dos estrangeiros, ele vai apresentar Egas, que é Egas Moniz. Ele era... Agora, nós vamos mudar completamente a época, porque eu estou seguindo o texto da obra. Egas Moniz. Ele foi aio de Dom Afonso Henriques, ou seja, ele era o tutor de Afonso Henriques. Afonso Henriques, da corte de Leão, ele recebeu o condado junto à costa, na região de Lisboa, e se dirigiu ali para dominar a região, que era ocupada por mouros. E nesse movimento militar, Egas Moniz, seu tutor, seu aio, prometeu ao rei de Leão a fidelidade de Afonso Henriques. Isso é século XII, é o nascimento do reino de Portugal, né? Ele recebeu o condado portucalense, assim era o nome. Fidelidade de Afonso Henriques à coroa de Leão. Leão ele fica a oeste de Castela, mas
Afonso Henriques teve vitórias e percebeu que não precisava mais dar satisfação ao reino vizinho. E foi aclamado rei no ano de 1139, é o nascimento da nação portuguesa. 1139, portanto, a nação vai para 880 anos, 879 no mundo, vai para 900, a nação portuguesa. O que faz a Egas Moniz? Com sua mulher, os seus filhos, vem a Leão, isso é uma lenda, uma tradição, e entram vestidos de branco no palácio e se apresentam ao rei como honra à palavra dada que não foi obedecida por Dom Afonso Henriques. E o rei, diante de tal manifestação de honestidade, o perdoou e a família. Dom Fuas foi um almirante de Afonso Henriques. Ele venceu barcos mouros na costa um pouco ao norte de Lisboa. Então, para esses heróis da nação portuguesa, Camões diz que, para esses, ele cobiça a cítara de Homero. E daí disse, e pelos 12 pares, que são os pares de Carlos Magno, eu quero lhes dar os 12 de Inglaterra. Magriço existiu de verdade. É um guerreiro de Dom João I, herói da Batalha de Aljubarrota. Os 12 de Inglaterra não existiram, foi uma história. Vamos contar isso aqui. Quem criou essa história? Bom, quem criou mesmo foi Camões. Estavam lá os navegantes nas naus de Vasco da Gama, no Oceano Índico, e acabou o vento. Aí, os marinheiros estão entediados, estão lá no meio do mar, e não acontece nada, tudo parado. Aliás, isso daí era um terror para o navegante, né? O navio não anda, eles podem morrer ali. Eles tinham um horror da falta de vento. Bom, mas então, está tudo parado, não tem vento, tudo parado. E os marinheiros entediados, então, um deles, um marinheiro que se chamava Veloso, ele conta uma história aos companheiros, né, que diz que damas inglesas foram desrespeitadas em seu país por alguns nobres e vieram se lamentar ao Duque de Lancaster, the Duke of Lancaster, que na verdade é o avô materno do infante Dom Henrique. Tá? E ele foi aliado inglês de Dom João I na Batalha de Aljubarrota. Daí nasceu a tradicionalíssima amizade de Portugal com a Inglaterra. Inclusive, nas guerras napoleônicas, Espanha e França aliadas, Holanda aliada da França, Portugal aliada da Inglaterra. Tá? Tanto é, vamos conversar, tanto é que Dom João VI, que veio ao Brasil em 1808, fugindo da invasão napoleônica, foi escoltado por um navio de guerra inglês, 1808. Nós estamos falando de 1300, que é a Batalha de Aljubarrota. Bem, o Duke of Lancaster, irmão do rei, irmão do rei da Inglaterra, porque os cavaleiros ingleses desafiaram quem fosse a um torneio bélico e desrespeitaram as damas publicamente. Então o Duque disse, olha, os únicos que podem fazer face a isso são os cavaleiros portugueses que eu conheci em guerra. E daí então há uma grande troca de cartas e os cavaleiros portugueses aceitaram o desafio. Aí 12 cavaleiros portugueses, mas isso é história, é lenda, não é história, é lenda. Por isso que ele está a dizer, né? Eu pelos 12 pares de
Carlos Magno, que é histórico, eram 12 generais que verdadeiros, né? Ele dá ao rei os 12 de Inglaterra. Outro português ilustre, Gama, Vasco da Gama, que para si de Enéas. Então, Enéas é o guerreiro troiano da Ilíada, né? Que quando a cidade cai, ele toma a família, põe o pai no ombro e navega até a Península Itálica. Então, ele foi um navegante da antiguidade, né? E o Vasco da Gama toma a fama de Enéas, porque a viagem de Vasco da Gama é muito maior do que a de Enéas. Mas também é outra época. Então ele continua. Então, a troco de Carlos, rei da França, é Carlos Magno. Ou de César, o grande imperador romano. Vejam o primeiro Afonso, que é Dom Afonso Henriques, que teve uma vida longa, mas inteirinha de guerras. Aquele que seu reino a segurança deixou com grande e próspera vitória, Dom João I. É a batalha de Aljuba Rota. E outro João, que é Dom João II, bisneto de Dom João I. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro. Vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce, o deixa derradeiro. Vós, com quem daremos jugo e vitupério ao rude ismaelita cavaleiro, ao turco oriental e ao gentio que ainda bebe o licor do santo rio, inclinai por um pouco a majestade que nesse tenro gesto vos contemplo, e já se mostra qual na inteiridade quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade. Ponde ao chão e vereis um novo exemplo de amor aos pátrios feitos valorosos, em versos divulgados, numerosos. Vereis amor à pátria não movido por prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois Senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Ouvi, que não vereis com vãs façanhas, fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar aos vossos, como nas estranhas musas de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas, que excedem as sonhadas, fabulosas, que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro, e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Por esses vos darei um Nuno Fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço, um Egas e um Dom Fuas, que de Homero a cítara para ele só cobiço. E pelos 12 pares dar-vos quero os 12 de Inglaterra e o seu magriço. Dou-vos ainda o nosso ilustre Gama, que para si de Enéas toma fama. Pois se a troco de Carlos, rei da França, ou de César quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, cuja lança escura faz qualquer estranha glória. E aquele que a seu reino a segurança deixou com grande e próspera vitória, e outro João, invicto cavaleiro, o quarto e quinto Afonsos, e o terceiro, nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos traz a aurora.